Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 7 de outubro. Obrigado a todo mundo que vem assistir o nosso quadro aqui na nossa mídia alternativa, no Rumble, no BitChute, no Odysee. Esse quadro a gente coloca as notícias, várias notícias de política num vídeo só, de forma que fica mais fácil para a gente tratar isso. Tem muita notícia de política nessa época do ano, e daí a gente fala tudo de uma vez só e evita também falar um pouco sobre política lá no YouTube, né? Hoje vamos falar as notícias trazidas por Daniel Carvalho, Birigui e várias outras pessoas. Vamos falar sobre as pesquisas da Quaest e do Poder Data, que mostraram alguns resultados interessantes. O golpe do Bolsonaro, ainda tem gente tentando vender essa ideia. O Lula confessou que sacaneou a educação, que esse país nunca teve um presidente que cuidasse da educação. E na verdade, os lulistas estão usando a estratégia bolsonarista nas redes. Será que estão mesmo? Será que eles entenderam mesmo qual é a estratégia bolsonarista? Bom, vamos falar disso e muito mais. Vamos começar com as pesquisas aqui. Saíram ontem duas novas pesquisas já de segundo turno, ou seja, que já fizeram medições após o primeiro turno, né? A pesquisa da Quaest mostrou que Lula tem 54% dos votos válidos e Bolsonaro tem 46%. Ou seja, não foi muito diferente da pesquisa da IPEC, né? O IPEC, como a gente falou, também dava 55% de votos válidos para o Lula e 45% para Bolsonaro. Eu estou focando em ver os votos válidos porque, na verdade, alguns botaram isso como votos normais, né? Outros como votos válidos. É melhor ver como os votos válidos, por quê? Porque a gente pode comparar melhor com o resultado em votos válidos do primeiro turno, que foi 48 para o Lula e 43 para o Bolsonaro. Então, na visão aqui, o Lula ganhou 6 pontos, teria ido a 54, e o Bolsonaro ganhou 3 pontos, foi a 46, né? Mas essa não foi a única notícia que saiu ontem, não foi a única pesquisa que saiu ontem, e saiu também a pesquisa da Poder Data, que mostra o Lula com 52% dos votos válidos e Bolsonaro com 48%. O que a CNN não falou aqui isso aqui é empate técnico. Empate técnico entre Lula e Bolsonaro, porque, veja, se a margem de erro é de 2 pontos percentuais, então os dois candidatos estão empatados ali, podem chegar ambos a 50%, né? É lógico, eles não vão usar esse termo, porque eles não querem destruir a militância lulista. Você sabe, no momento que começar a sair as pesquisas com o Bolsonaro na frente do Lula, isso desestimula a militância lulista, que se agarra ao Datafolha como a última esperança que tem, né? Então, é uma situação realmente aqui de igualdade técnica. E olha, o Poder Data foi das pesquisas que mais chegou próximo aqui, ó. A diferença no primeiro turno era de 10 pontos. Lembra, a diferença final foi de 5 pontos. Ainda não saiu a pesquisa da Paraná Pesquisas, da MDA e da Atlas, que ainda ficaram mais próximas ainda do resultado final. Nenhuma acertou, né? A mais próxima foi a Paraná Pesquisas, dessas pesquisas que estão na mídia tradicional. Lembrando que houve pesquisas, outras que não foram mencionadas pelo mainstream televisivo, que davam Bolsonaro e Lula em empate técnico, e outras que davam até Bolsonaro na frente do Lula. E, curiosamente, essas nem foram mencionadas, né? No entanto, foram as mais próximas, o que deu realmente foi uma faixa muito pequena. A Paraná Pesquisas aqui foi a que mais acertou e ainda não saiu pesquisa dela nesse segundo turno. Vamos ver o que vai sair. A gente sabe que a Paraná Pesquisas está sendo pressionada pelo mainstream para aderir a esse grupão aí que sempre bota Lula na frente para não deixar cair a peteca, né? Porque quando começar a dar pesquisa com Bolsonaro na frente na mídia tradicional, meu amigo, aí o pessoal vai pro saco, né? E esse vídeo aqui é um vídeo muito curioso que um rapaz fez lá na Bahia, e ele coloca aqui, ó, no Ceará, apesar de não confiar nas urnas eletrônicas, eu tenho base para afirmar que o problema não está nelas. É compra de votos. Olha só esse vídeo aqui, eu vou tocar para vocês e vou comentar ele depois. Aqui, ó, Francismar, todo mundo aqui, ó, em Dois Unidos, na casa de Tiago, querendo receber o dinheiro e nada. É isso mesmo aqui, ó. Ó como tá. Agora todo ano é isso. Todo ano é
certinho. Aí a gente quer o quê? Os nossos direitos, porque se for atrás da gente pra botar o nome na lista, foi pra quê? Pra receber. Não é verdade? Pra receber. Então pronto, tem que fazer isso. Bora todo mundo se juntar pra ir na clínica de Francismar. Ou na casa dele. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, Francismar, a gente não aguenta mais nada. Todo ano é isso. Já faz 2 anos isso. E o culpado, Tiago. O que vocês estão vendo ali? O pessoal está dizendo que comprou o voto, que prometeram pagar pelo voto e a pessoa não pagou pelo voto, não entregou o dinheiro do voto. Existe sim uma enorme quantidade de compra de votos no interior do Nordeste, de várias cidades lá. E aí, o que acontece com esse tipo de situação? Repara, é muito comum isso acontecer, o pessoal comprar o voto e não pagar depois, porque, né, se a pessoa já votou, o que ela vai fazer, né? Vai reclamar igual esse pessoal está fazendo, mas isso não dá em nada no final das contas, o voto já foi. Tipicamente, isso é feito por deputado estadual e deputado federal. Como eu falei, é o pessoal que tem mais dificuldade para se eleger. Mas lá no Nordeste, aí que acontece esse tipo de coisa. O pessoal vai e obriga o pessoal também a votar no Lula, a votar na esquerda. Por isso que acaba tendo tanto voto no Lula. Por isso que o Lula tinha expectativa de ganhar no primeiro turno, porque contava com a força desses deputados, candidatos a deputado estadual e federal, comprando votos lá no Nordeste inteiro. Lá o voto é barato, porque as pessoas aceitam se vender por pouca coisa, ou então são enganadas com facilidade, como é o caso. Ela falou ali que pagou para 5, não pagou para 1.000, né? Não fala quanto que era o valor a ser pago, parece que pagou para algumas pessoas, não pagou para outras, e daí que vão reclamar, que não sei o que lá. Esse tipo de coisa que eu digo. Agora, esse pessoal não vai aceitar mais vender voto. É capaz até de votar o contrário só de raiva, né? No mínimo, não vai ter interesse nenhum em votar no Lula no segundo turno. Vamos ver o efeito desse tipo de coisa. Lembrando, o grande problema nesse caso são os deputados, candidatos a deputados. Eles que têm essa capilaridade de ir lá. Você viu a mulher falando o nome do Francisquinho, Leandro, não sei o que é lá, eles correndo atrás disso daí para tentar resolver isso daí, né? Vamos ver, né? Também não dá para saber, né? É um vídeo colocado na internet. Pode ser antigo, pode ser de outra situação, mas a minha suspeita é que muito disso aconteça realmente no Nordeste. Aí é curioso você ver essa notícia aqui no New York Times. Bolsonaro está um passo mais próximo de tomar o poder. Eles colocam power grab, tomar o poder de forma ilegítima, né? Se apossar do poder. E o que eles falam aqui é que, bom, ele está mais perto de ganhar a eleição, né? E, bom, isso não é não é um power grab, não é tomar o poder, é você ganhar o poder pelas vias democráticas diretas, né? O pessoal socialista está começando a perceber o problema aqui do Brasil, aquilo que eu falei para vocês. Lá fora o pessoal se informa muito por mídia tradicional socialista brasileira. O pessoal acaba vendo as notícias saindo da Rede Globo, né? Ele fala aqui algumas coisas como considerando o desastre da Covid-19 do Bolsonaro, as suas ameaças consistentes à democracia e a quantidade de escândalos de corrupção que cercam ele e a sua família, isso é uma coisa... Não, peraí, isso aí é só propaganda da esquerda aqui no Brasil. Bolsonaro não tem nada de corrupto provado contra ele, nada sério. Um monte de ilações, um monte de besteira falado sobre ele, nada sério de corrupção contra ele. Ameaças à democracia, porque ele elogiou o período militar, também não tem isso, também é a esquerda que fica inventando essas coisas. E também o Bolsonaro acertou 100% de tudo no tratamento da Covid, mas o pessoal repete assim igual papagaio, né? Aí eu não sei se é porque esse pessoal acaba se informando pela mídia brasileira ou se é porque esse pessoal é esquerdista mesmo e tá no mesmo embalo da mídia brasileira para derrubar Bolsonaro. Não deixa de ser curioso como na era da informação descentralizada e distribuída, a eleição no Brasil se tornou um negócio marcante no mundo. Tem gente falando sobre a eleição brasileira no mundo todo. É verdade, muita gente torcendo contra o Bolsonaro, porque compra as mentiras da mídia tradicional brasileira, mas fala-se sobre isso no mundo todo. É realmente impressionante como é que isso mudou no mundo, né? Agora, o próprio New York Times também fez uma reportagem dizendo que o Bolsonaro estava certo ao questionar as pesquisas, né? E não tenho o que dizer sobre isso. Realmente estava absolutamente certo.
Agora, de novo, mesmo nesse artigo que eles falaram que ele estava certo sobre as pesquisas, os caras não entendem como o Bolsonaro tem tanta força. Eles não entendem porque eles só estão vendo um lado da coisa, não estão vendo o outro lado dos argumentos, o outro lado da história, que é o que se vê na internet aqui no Brasil. E é o que eu falo, isso não é um fenômeno brasileiro. Isso é um fenômeno mundial, isso está acontecendo em todos os países, inclusive lá nos Estados Unidos. Muito em breve, muito pouco tempo, a televisão tradicional vai deixar de ter qualquer eficácia. Esses meios de mídia tradicionais vão deixar de ter qualquer eficácia que seja ao conduzir a narrativa política do mundo, né? Bom, o Lula fez uma coisa curiosa, olha só, tentou atrair micros e pequenas empresas com simples trabalhista e um ministério exclusivo do setor. Eu não sei o que o Ministério Exclusivo do Setor faria de diferença, só vai dar para empregar mais um monte de político lá para ganhar dinheiro à toa, sem produzir porra nenhuma. Um simples trabalhista poderia ser uma coisa boa, mas aí o que o Bolsonaro fez? A Caixa Econômica Federal terá um programa para refinanciamento de dívidas de famílias, e ele fala aqui também de pequenas empresas também, que têm dívidas com a Caixa, com perdão de até 90% das dívidas da família. Aí o Bolsonaro pegou o programa do Ciro e o programa do Lula, juntou e fez um negócio aí, tá lançando isso daí. Eu espero que não seja um perdão tão grande assim, tá? Espero que isso daqui seja mais coisa para ganhar a eleição do que de fato, porque no final das contas esse negócio de perdoar a dívida acaba prejudicando todo mundo, porque não deixa de ser uma injeção de dinheiro na sociedade, né? Hoje a pessoa tem algum dinheiro, mas tem uma dívida, então aquele dinheiro dela está meio que equiparado com a dívida. No momento que cancela a dívida, aquele dinheiro agora é livre, né? Está na mão da pessoa, ela pode gastar com o que ela quiser. Então, perdoar a dívida não deixa de ser uma forma de injetar dinheiro na economia. Mas eu imagino que esse tipo de coisa, assim, vai ter perdão de até 90% das dívidas da família, né? Ou seja, uma pessoa pode ter até 90% de perdão. Mas isso é o limite do limite. Na maior parte dos casos não vai ser isso tudo. De qualquer forma, para o período eleitoral é uma ótima manchete. E é lógico, da mesma forma a esquerda usa isso contra Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro corta verbas de ações para mulheres em até 99% no orçamento de 2023. Né? Dá a impressão de que ele cortou toda a verba para as mulheres, não sobrou nada, sobrou 1% só, né? Não, não é isso, olha só. Haviam 79 ações orçamentárias que incluíam medidas de combate à desigualdade de gênero, políticas universais e coisa e tal, um monte de medidas que havia no orçamento para programas de mulheres. Dessas 79, 74 continuam sendo contempladas na previsão de recursos, ou seja, 5 foram canceladas totalmente. E desse grupo, 47 sofreram alguma redução de valor. Ou seja, uma parte significativa continuou com um recurso integral, a outra parte que sobrou teve cortes de tamanho variável, né? Alguns programas tiveram corte de até 99%. Agora, repara, o corte total foi muito menor do que isso, não foi 99% de corte. Eles colocam a manchete exatamente para dar a mesma impressão de que, nossa, cortou praticamente tudo contra a mulher? Não. Cortou uma parte porque teve que cortar, vocês sabem, batemos no teto de gasto. O teto de gasto obriga o governo a fazer cortes, então teve que cortar alguma coisa. Alguns programas, que certamente foram aqueles programas que não precisavam tanto de dinheiro, que não tiveram tanto sucesso, ou que não fariam diferença, foram cortados. A maior parte dos programas, aqueles que realmente importam, que realmente fazem diferença, continuam com a verba, né? A mesma coisa falaram também sobre a questão do corte na educação, né? Segundo o MEC, ele falou que não há bloqueio de orçamento. O que há é o contingenciamento de novas verbas. Porque, é lógico, a gente sabe que a Uni, né, e as federais fizeram isso com interesse eleitoral, né? Falar que o Bolsonaro está cortando dinheiro, não vai ter mais universidade pública, vai fechar tudo e coisa e tal. As universidades sempre choram a mesma coisa nessa época do ano, que estão sem dinheiro e coisa e tal, que precisam de mais grana. E no final das contas nunca param, ou quando param porque o professor quer fazer greve no final das contas. E mesmo dessa vez, houve contingenciamento? Houve por causa do teto de gastos, a gente explicou no vídeo ontem. Inclusive a maior parte foi das tais emendas de relator que o pessoal chama de orçamento secreto. Então houve mesmo esse contingenciamento, mas o que é contingenciamento? O governo tirou dinheiro das universidades? Não, não foi isso. Os reitores falaram assim, falaram como se Bolsonaro tivesse congelado a conta, tivesse tirado dinheiro da conta das universidades. Não foi isso que aconteceu.
a grana que viria não vem mais, ou seja, a grana além das despesas de pagamento de salário e coisa e tal, aquilo que viria além não vai vir mais. As contas das universidades, ele nem tem como fazer isso, como tirar dinheiro de lá, né? Então, o ministro da Educação, o Godoy, ele explicou essa situação toda sobre o contingenciamento. É aquilo que a gente falou mesmo no vídeo de ontem, a situação é o teto de gastos, tem que cortar mesmo e pronto. Ah, mas cortou a universidade e deu o Auxílio Brasil. E olha só, na minha opinião, é muito melhor isso. A melhor coisa que o governo faz com o dinheiro é dar o dinheiro na mão das pessoas. O negócio de ficar pagando faculdade, esse tipo de coisa, é muito pior. Só piora a situação, né? Bom, ontem a gente teve um grupo de economistas da época do Plano Real, lá o Pedro Malan, Edmar Baixa, que declararam o voto em Lula. Ou seja, Lula, o apoio avançou entre economistas tucanos. Nenhuma novidade aí, esse pessoal é aquele pessoal dinossáurico, né? Paleolítico, que tá aí ainda está vivo ainda, não sei porquê, porque Deus esqueceu de mandar o pessoal chamar eles de volta, né? Igual o Delfim Neto também, essas coisas, esse pessoal que fica, esse keynesiano que ficam aí vivos ainda, não sei porquê, só sendo um peso para o mundo, né? Enfim, os caras declararam voto em Lula, nada demais, o PT só mostra como o PT é próximo do PSDB, mais uma vez Olavo tem razão, então não quer dizer nada disso daí. E também do ponto de vista político, acho pouco provável que tenha muita gente por aí que sequer saibam quem são essas pessoas. O Plano Real foi uma coisa bacana, eu concordo, foi algo que realmente mudou a economia no Brasil, mas, de novo, esse pessoal parou no tempo. Continuam no pensamento keynesiano naquela época. Naquela época, no Brasil, o keynesianismo era uma coisa boa, né? Pelo menos era uma coisa, teoria ortodoxa e coisa e tal. Estávamos saindo do comunismo completo, então indo para o keynesianismo já está bom, né? Naquela época. Hoje em dia, a gente quer coisa mais liberal mesmo. O keynesianismo já virou coisa de esquerda, e esse pessoal está parado no tempo. Aqui é interessante essa coluna do Graciliano Rocha, em que ele fala como que o agro virou a fortaleza eleitoral do Bolsonaro. E ele explica que, curiosamente, é principalmente pelos militares, né? Ele explica aqui como é que foi a colonização do norte do Mato Grosso, de Rondônia, daquela região do Tocantins e coisa e tal. Aquela área do Brasil, durante um período grande de tempo, não tinha ninguém ali. Era uma área totalmente deserta, né? Porque o Cerrado era uma área que não dava para você cultivar muita coisa, você não tinha as técnicas corretas de manipulação do solo e coisa e tal. Mas quando foi no final do governo militar, os generais fizeram justamente essa proposta de imigração para o interior do Brasil. Eles ofereceram financiamento e terras baratas para quem quisesse migrar do sul para o centro-oeste e cultivar terras ali, né? O sul do Brasil sempre foi uma região agrícola muito forte. E soja, por exemplo, se plantava no sul do Brasil já há muito tempo, né? Mas aí, quando eles chegaram no centro-oeste, a terra era barata, de fato, tinha o financiamento, mas soja não dava naquele solo. O solo era ruim, a temperatura era muito alta para soja. Soja é uma planta de clima temperado, clima frio. Então, ali que a temperatura média de 32 graus, né, ao longo do ano, não dá certo. Mas aí teve aqueles avanços da Embrapa, teve a correção de solo e coisa e tal, e o Centro-Oeste virou essa potência que é hoje, né? E daí ele fala sobre várias cidades ali na região, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Eu particularmente conheci Rondonópolis, lá no Mato Grosso. Eu fiz um trabalho até para a empresa do Blairo Maggi, lá na época. Isso já faz uns 20 anos isso já. Mas eu tive em Rondonópolis e me impressionou muito Rondonópolis. Realmente, a minha cidade, a cidade da minha família no interior de Minas, que é Cataguases, é uma cidade de 60 mil habitantes, mais ou menos o mesmo tamanho em termos de habitantes com Rondonópolis. Aliás, não sei se a cidade lá cresceu nesse meio tempo. Quando eu fui lá era do mesmo tamanho, mais ou menos. Mas Cataguases não tem praticamente nada de shopping, de coisa chique. Assim, é uma cidade do interior de Minas, né? Tem umas galerias lá, mas nada assim significativo. Rondonópolis, um monte de shopping de luxo, que não fica a dever em nada aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, não fica a dever nada em grandes empresas. Realmente uma cidade que você vê que circula dinheiro, muito carro bacana. Você pode falar assim, não, mas tem uma elite rica e o resto da cidade pobre. Não, não é bem assim não, porque justamente quando você tem essa cidade em que circula muito dinheiro, né, todo mundo ganha com isso, todo mundo, o comércio ganha, as pessoas que trabalham na cidade têm emprego com facilidade, ganham bons salários. Achei Rondonópolis muito arrumada a cidade, uma cidade pequena com cara de cidade grande, impressionante mesmo.
E aí ele fala isso daqui tudo, e aí eles contam que isso começou justamente com esse movimento dos militares que subsidiaram esse pessoal para ir nessa região, né? Então, por isso, justamente, que o pessoal de lá tem essa dívida de gratidão com o Bolsonaro, justamente porque ele representa esse final do período militar, que já não era um período em que você tinha torturas e coisa e tal, já era o período ali do Geisel, do Figueiredo. Para quem não é da época, né, o período militar pode parecer uma coisa só, mas na verdade não foi, tá? Houve ali alguns presidentes militares que eram realmente muito rigorosos, que teve muita tortura e coisa e tal, mas o Geisel e o Figueiredo, que foram os dois últimos, eles já começaram a abertura, já restringiram, já liberaram os presos políticos, esse tipo de coisa. Eles não estavam tão focados em perseguição política, até porque já tinham sido derrotados aqueles grupos lá do Araguaia e coisa e tal. E eles justamente quiseram fazer essa interiorização do Brasil, levar a agricultura para o interior do Brasil, focaram nisso, né? E realmente tiveram sucesso nesse aspecto, foi o que criou essa região toda, né? Eles falam até aqui do aeroporto da região, que é o aeroporto João Figueiredo, né? Que justamente em homenagem ao presidente, né? Então, assim, no final das contas, o pessoal tem essa dívida de gratidão com o regime militar que passou para o Bolsonaro. O Renan Calheiros agora está querendo trocar a superintendência da PF em Alagoas. Ué, isso daqui não é interferência política, não? O pessoal vai deixar de trocar a superintendência da PF? Porque quando o Bolsonaro troca a superintendência da PF, é interferência política na Polícia Federal. Ele vai poder trocar agora? Que negócio é esse, né? Vai ser exposta nessa ação aqui mais uma dessas inconsistências. Bolsonaro não pode mexer na polícia, senão está interferindo na polícia. O Renan Calheiros pode. Ué, como é que é isso, né? É interferência dos dois jeitos, então. Ou é interferência dos dois jeitos, ou não é interferência de jeito nenhum. Eu diria que não é interferência quando o Bolsonaro mexe e é interferência quando o Renan Calheiros mexe. Sabe por quê? Porque pela descrição funcional do cargo de presidente da República, o Bolsonaro tem o direito de mexer na Polícia Federal. Ao contrário, o Renan Calheiros, que é apenas um senador, não tem esse direito. Então, na verdade, aqui é interferência. Quando o Bolsonaro faz, não é. Bom, o PT ontem tentou jogar esse negócio do Bolsonaro dizer que o Nordeste tem analfabeto e por isso que ele perdeu lá, quando na verdade ele estava citando uma matéria do próprio UOL que falava que Lula ganhou em 9 dos 10 estados com mais analfabetismo, no Nordeste, né? Então, assim, a matéria, quem realmente criticou, quem chamou os nordestinos de analfabeto, foi a matéria do UOL, né? Eu acho que Bolsonaro foi um pouco insensível ao compartilhar essa matéria, porque no final das contas é aquele negócio, mesmo que não tenha sido ele que disse, se ele compartilhou, não deixa de ser uma corroboração disso daí. Como eu falei para vocês, é muito importante nesse momento lembrar que quem votou no Lula votou por pressão de político, não foi porque realmente é contra Bolsonaro e coisa e tal, foi compra de voto mesmo, não tem outra não, né? A outra engraçada foi o sincericídio do Lula, que confessou que ele mesmo nunca fez nada pela educação no Brasil. Vamos tocar esse videozinho aqui que ele tá engraçado. E as eleições dele, porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. E falou isso com o Haddad do lado, que era o ministro da educação dele, né? Enfim, aí o Globo fala que não, porque retirada do contexto, porque na verdade o Lula estava criticando o Bolsonaro, não estava falando do governo dele. Meu amigo, ele falou literalmente ali que nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. E aí ele está dizendo aqui que, mas que depois não menciona o que ele falou em seguida, dizendo que não, que foi um metalúrgico quase analfabeto que levou a universidade para Diadema, Santos e Sorocaba. Não, meu amigo, você está nessa lista, você falou que nunca teve governo que preocupou com a educação e continua não preocupando, porque universidade não forma analfabeto, meu amigo, ou não trata analfabetismo, né? A universidade, o que você investiu, na verdade, é uma besteira. O que deveria ser investido, o que está correto, é o que Bolsonaro está fazendo, que está investindo em educação básica. Isso eu concordo que é muito mais importante do que investir em universidades federais. Ao contrário, tem que acabar com essas federais todas para investir em educação básica. Isso faria diferença.
Bom, os testes feitos pelos militares não detectaram falhas nas urnas eletrônicas. Eu vou repetir de novo, os testes feitos pelos militares não identificaram falhas nas urnas eletrônicas. Já falei para vocês, parem de falar de fraude. Todo dia me chega 200 mil vídeos de não sei aonde, eu bloqueio tudo. Se você me mandar um e-mail com um vídeo, eu vou mandar o seu e-mail para o spam. Vou dizer lá que você é um cara de spam e nunca mais vou receber e-mail seu. Se você me mandar pelo Twitter, eu vou bloquear você. Qualquer coisa, não tem fraude. Esquece a porra da fraude. Depois do dia 30, no dia 31, a gente conversa sobre isso. Agora não tem fraude. Dia 31 de outubro, depois do segundo turno, depois que esse papo não for mais prejudicial para o Bolsonaro, a gente conversa sobre esse assunto. Vamos falar sobre fraude. Ah, será que foi? Será que tem explicação? Será que não tem? Não sei o que lá. Agora, você falar isso é um tiro no pé. Você está prejudicando o Bolsonaro. Presta atenção. Parem de falar de fraude. Deixa para lá. Não interessa se teve ou se não teve. Se tivesse fraude suficiente para derrubar o Bolsonaro já tinha perdido. Eles tinham botado mais 1,5% para o Lula já tinha ganho no primeiro turno. Então esquece esse papo de fraude. Isso aqui é muito engraçado, né? O TSE mandou as redes sociais removerem as publicações que associam Lula ao satanismo, né? Aquele caso do cara lá que falou que Lula, que tinha feito um trabalho para Lula e não sei o que lá. E esse pessoal continua insistindo no erro. Ah, não, tem que tirar a minha reportagem, não sei o que lá. Beleza, tiraram a reportagem. Sabe o que aconteceu? Teve muito mais divulgação, porque aí o cara foi lá e falou, não, pô, me bloquearam. Que negócio é esse? Como é que pode? O Lula, eu fiz tudo para você, fiz trabalho para você aqui, e o STF derrubou os meus vídeos de apoio ao Lula e não sei o que lá, que absurdo isso. Ou seja, muito mais gente agora vai ver o vídeo do cara que não tinha visto antes, muito mais gente vai ver agora, porque agora, né, viralizou o cara reclamando do Lula, que o Lula foi contra ele, não sei o que lá. É muito engraçado. E no final, ele fica na dúvida em quem defender, e no final diz que continua a apoiar o Lula. Enfim, também é uma besteira, é o que eu falo pra vocês, né? Isso aqui não quer dizer nada, na verdade, mas não deixa de ser um ponto aí que muito... não deixa de ser engraçado que o lulista não entende esse negócio. Não adianta esse negócio de derrubar. Derrubar pra quê? A esquerda usa táticas bolsonaristas na rede. De novo, eles acham que usam. Não, eles não entenderam a internet. Eles continuam com esse negócio. Ai, não, tem fake news. Vamos bloquear, vamos proibir falar isso. Não pode, isso piora a situação. Aí eles estão dizendo aqui que estão usando tática bolsonarista. O que é a tática bolsonarista que eles dizem? Eles estão pegando, por exemplo, coisas de moral, né? E colocando como se Bolsonaro ruim nessas coisas. Pegaram o Bolsonaro na maçonaria, pegaram o Bolsonaro dizendo ser canibal, pegaram uma entrevista do Bolsonaro em que ele disse que chegou a pensar com a ex-mulher dele em abortar o que seria o Jair Renan, né, que é o filho 04 dele, e pegaram essas coisas todas e tentando jogar essa pauta de costumes contra o Bolsonaro. E é o que eu falo para vocês, né? Aí eles próprios dizem aqui, né, que a própria campanha do PT, quem está fazendo isso daqui é o Janones e o pessoal e os petistas na rede em geral, né? A própria campanha do Lula acha que isso não é bom. Por quê? Quando você levanta esses assuntos para discussão, é verdade, você está levantando um assunto para discussão. O Bolsonaro lá atrás, há 30 anos atrás, falou que chegou a pensar em fazer o aborto do filho dele, coisa e tal, mas ele diz na mesma entrevista que não fez, e graças a Deus que não fez, porque nasceu uma criança bacana e coisa e tal, que gosta do filho e coisa e tal. Ou seja, isso não é uma coisa a favor do aborto. Ele chegou a pensar em fazer aborto, cara, chegar a pensar em fazer alguma coisa, isso acontece com qualquer pessoa, né? Ele não fez. O Jair Renan tá por aí enchendo o saco dos esquerdistas. Então, no final das contas, trazer esses temas acaba sendo prejudicial para o Lula. E pior do que isso, é o que eu falo para vocês também. Eles ficam levantando isso, maçonaria, canibalismo, não sei o que lá, não sei o que lá. No dia que tiver uma denúncia séria, que tiver um problema realmente sério com o Bolsonaro, ninguém vai levar a sério. É o caso do cara que grita lobo, né? Se o cara fica gritando lobo, olha, tá vindo lobo aí o pessoal vai lá socorrer ele. Não, aí não tem lobo nenhum. Tá vindo lobo aí o pessoal vai lá socorrer a pessoa, não tem lobo nenhum. Aí quando vem o lobo mesmo, que o cara grita lobo, aí a pessoa fala, não vou lá socorrer o sujeito, pô. Toda vez que ele grita não tem nada de verdade, é o que o pessoal esquerdista está fazendo. Eles não estão fazendo o correto. O que o bolsonarismo faz é se apoiar
na crença interna das pessoas, ele já vai pelo direcionamento moral das pessoas. Ele não usa a mera quantidade de informação jogada na rede como arma. Isso, os petistas acham que é assim, mas não é assim. O foco, o que faz a diferença entre a campanha bolsonarista e a lulista é justamente a ligação com os padrões morais do povo brasileiro. Aí o pessoal fica achando que vai botar esse monte de coisa como se isso fosse pegar, e não pega, pô, não tem jeito. Traz isso para a discussão, e a discussão, no final das contas, mostra que Lula é muito pior nesses aspectos do que Bolsonaro, né? E o PT, inclusive, falou para a militância não fazer isso e tem que chamar de Bolsonaro de desumano e ladrão, que isso são os adjetivos que colam com o Bolsonaro. Chamar de canibal, maçom, esse tipo de coisa vai acabar ajudando o Bolsonaro. É o que está dizendo a própria campanha do Lula, né? Realmente o pessoal está perdido nessa, né? Bolsonaro veio com uma ótima, achei isso ótimo da equipe do Bolsonaro, os memes de cachorros que apoiam Bolsonaro. É lindo isso, porque você, de uma coisa só, você junta um troço que na internet é muito compartilhado, que é foto de cachorrinho, com outra coisa que é o fato de que na Venezuela, o que é uma crítica política válida, na Venezuela a população chega a comer cachorro devido a falta de comida, né? E daí, poxa, não deixa o Brasil virar uma Venezuela para você ter que comer o seu cachorrinho. É uma propaganda excelente isso daí, Bolsonaro acertou em cheio nessa, ou a equipe dele, né? Outra coisa que eu tô achando chato de não estar sendo muito compartilhado é o Lula pedindo voto para Maduro, que hoje levou a Venezuela a essa situação de crise, né? O pessoal lá na Venezuela não gosta do Lula, justamente por isso. Porque o Lula pediu voto, acabou influenciando a eleição lá na Venezuela. E para quê, né? Para a Venezuela estar nesse buraco que está hoje. Se você precisar de vídeos sobre o Lula, coisas para você mandar no zap da família contra o Lula, tal, as denúncias de corrupção e coisa e tal, tem aqui o LulaFlix com BR, tem bastante coisa aqui, pode ser útil para você depois dar uma olhada, tem bastante coisa aqui mesmo de recurso para informações aí diversas, né? Tem uma lista de playlist aqui enorme, tudo tirado da mídia tradicional, então não tem nada que não seja reportagem da mídia tradicional aqui para ter uma credibilidade maior, né? E outro meme legal do Bolsonaro que ele usou foi o meme dos Vingadores, né? Eu tenho Armínio Fraga, Meirelles, Edmar, Malan, Ciro e Pécio Arida, um monte de economista da velha guarda, tudo keynesiano pra caralho. Nós temos o Guedes. Guedes é muito melhor, pô. Não é perfeito não, podia ser libertário, podia ser austríaco, mas é muito melhor que esses outros aí. Tá fazendo um governo show, o Guedes. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.